dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores, de mais uma edição do Jornal Alternativo pela TV Pax. Como sempre, tem uma entrevista muito interessante, com certeza, a entrevistada Diana Prem, diretora da uma universidade. Eu vou falar só um pouquinho de matérias do jornal impresso, que saiu a semana passada, que eu não falei para vocês todas ainda, só falei 2 matérias, né, a semana passada. Tem algumas matérias que eu acho muito interessantes, por exemplo, sobre os florais, coisas que eu não sabia que florais são bons até para animais, cachorros, gatos, essas coisas, e a Healing usa, os florais Healing usa com bons resultados para animais e para crianças, então acho muito interessante. Outra matéria que é muito interessante é da médica e terapeuta doutora Fátima Caldas. Ela se formou médica, mas depois aprendeu algumas terapias, gostou, então resolveu também utilizar as terapias nos seus atendimentos. E uma coisa muito interessante que ela também, no espaço dela, tem uma atividade constante de meditação. Eu acho muito interessante que os médicos estejam conhecendo, praticando e passando para os seus pacientes a meditação, que é uma coisa maravilhosa. Tem a matéria sobre o yoga com Marcos Rojo, né? Que é um professor de yoga bastante conhecido, e a matéria também é bem interessante. E, como sempre, eu falo um pouquinho dos exercícios para a visão, porque eu sou muito impressionado, já contei para vocês, né? Que eu usei óculos de grau 58 anos seguidos, fazendo um pouquinho de exercícios para os olhos, que eu aprendi lendo livros e depois com terapeutas visuais. Fazendo os exercícios, eu percebi que a minha visão estava melhorando, e agora já tem uns 3 anos que eu não uso mais óculos de grau, porque não há necessidade. E muitas pessoas, aí, a partir daí, eu escrevi o livro Yoga para os Olhos, porque eu achei muito interessante divulgar isso para muita gente. E aqueles óculos que eu já mostrei várias vezes aqui, que é um óculos sem grau, cheio de furinhos, que é um ótimo exercício também para os músculos oculares. E várias pessoas que adquiriram o livro e o óculos de mim têm telefonado ou me visitado, dizendo que também têm tido bons resultados, diminuindo os graus que usavam, e agora até alguns já não usam mais óculos de grau. Uma coisa que eu estou estranhando muito, que eu vejo muita gente na rua, em lugares fechados, usando óculos escuros. E vários oftalmologistas já disseram que óculos escuros só devem ser usados em locais que estão com sol muito forte. E uma outra coisa estranha é onde tem neve, porque aí é muito claro também. Agora eu vejo dentro de restaurantes que não são muito claros, pessoas com óculos escuros. Eu acho isso uma coisa desnecessária e não útil. E no jornal também tem uma matéria que eu achei muito curiosa, que eu vi na internet, aí coloquei no jornal. São 4 leis da espiritualidade da Índia, para a gente praticar e ver os resultados e aceitar se as leis da espiritualidade são efetivamente interessantes. E a Diana vai poder nos explicar alguma coisa, porque ela fez um curso de Diksha na Índia. Bom dia, Diana. Bom dia, Sr. Roberto. Bom dia, internautas da TV. Gratidão pelo convite de estar aqui com você. Sempre um prazer te encontrar, Roberto. Vamos começar você falando como é que você se interessou por terapias, espiritualidade, essas coisas, até você chegar
no cargo de diretora, sócia e professora de uma universidade, não é isso? É uma longa jornada, né, Roberto? Eu comecei essa jornada nos anos 90, propriamente dito 92, foi quando eu comecei essa jornada que eu falo uma busca espiritual. Na época, a única coisa que eu conhecia era esse caminho, né, do catolicismo, né, do cristianismo, essa forma de me conectar com o divino através da religião. E quando eu cheguei em São Paulo, nessa época, eu comecei a perceber que existiam muitas outras formas, né, de caminhos, né? E aí eu andei pelo espiritismo, achei muito interessante muitas visões, né, que o espiritismo passa. Participei de algumas escolas iniciáticas e aí eu conheci a escola, que é a escola do Otávio na época, que era a escola, o Espaço Holístico. Foi quando eu comecei a jornada de me formar terapeuta, inclusive. E o primeiro curso que eu fiz lá no Espaço Holístico era um curso que o Otávio tinha, que era da Escola Amor, né, da Associação de Massagem Oriental, né, eles tinham essa formação de massoterapia. E foi um dos primeiros cursos que eu fiz me formando terapeuta, nessa época, nos anos 90. E aí, em 95, foi quando eu comecei a participar efetivamente da parte administrativa da escola. E aí eu comecei a tomar conta, abracei a escola como a minha filha, na verdade. Uma universidade é como se fosse um filho que eu e o Otávio criamos juntos. E a gente desenvolveu esse trabalho e está juntos até hoje, né? Uhum. E tem muitas atividades, né, na universidade. Sim, desde essa época... A universidade agora é um nome novo, né? Desde já há vários anos, né? Desde 98, nos anos 98, 2000, é que nós começamos a chamar o antigo Espaço Holístico de uma universidade. Até nós nos inspiramos numa escola internacional, que é a Humaniversity, da Holanda, que eu tive a oportunidade de passar vários treinamentos lá com o pessoal da Holanda, e, através dessa inspiração, a gente começou a chamar a escola uma Universidade Holística. E uma das atividades que a gente tem desde os anos 90 na escola é um curso, né, que é o curso de formação em naturopatia e massoterapia. E nesse curso é um curso que, em 24 meses, o aluno, que é o aprendiz que vai para a escola, ele aprende diversas técnicas das terapias naturais, inclusive a massoterapia, e aí ele pode atuar como terapeuta, né, terapeuta holístico, como naturopata ou massoterapeuta. Agora, como é que você se interessou pelo Diksha e foi para a Índia fazer o curso de Diksha, né? Essa é uma história bem bacana na minha vida, porque eu conheci a Diksha através de um mestre. Eu sempre fui muito fissurada, assim, nessa jornada espiritual, e eu tive a oportunidade de sentar com muitos mestres iluminados que vinham para o Brasil. Então a gente teve vários mestres iluminados que eram discípulos do Osho, outros mestres que vinham de fora, né, de outros países, para fazer retiros espirituais aqui no Brasil. E tinha um mestre que a gente sentei com ele, que é o Harasya, o nome dele, e ele veio com essa ideia da Diksha em 2004, foi quando eu tive a oportunidade de passar na verdade foi 2 dias, é um final de semana, e tinha essa história da Diksha que eu achava na época, assim, todo mundo falava, mas assim, ninguém tinha muita certeza do que era a Diksha. E, ao sentar com ele, a gente recebeu essa bênção, porque a Diksha quer dizer a bênção da unidade, é uma transmissão de energia através dos olhos ou através da imposição de mãos sobre a cabeça, bem gentil, ou através da orbe dourada, que é uma esfera dourada. Então, nós sempre transmitimos essa esfera dourada para o receptor, para quem está recebendo a Diksha, né? E o Harasya, nessa época, ele estava junto com a esposa, a Nur, fazendo esse trabalho de 2 dias. E eu sei que foi um trabalho maravilhoso, fiquei muito tocada nessa época. E depois de 1 mês, eu estava indo para a Índia. Foi tão magnífico o trabalho que, depois de 1 mês, tinha um grupo de brasileiros indo para a Índia. E eu fui me aventurar
nesse trabalho, né, de conhecer da onde surgiu a Diksha. E ao chegar na Oanes University, que a Oanes University é onde a Ama e Bhagavan, que é o pai divino e a mãe divina, que é visto pelos indianos, né, eles estavam lá e a gente teve a oportunidade de sentar com eles, esse grupo, e nós recebemos muitos ensinamentos em 2004, através da Diksha, né, através de todas as mensagens que Ama e Bhagavan transmitem até hoje. Porque Ama e Bhagavan e a Oanes University, eles têm essa missão, que é uma visão do despertar da humanidade. E eu sempre fui muito voltada a isso, né, de trabalhar para eliminar o sofrimento das pessoas, porque hoje em dia a gente encontra pessoas com muito sofrimento. Então, para todo lugar que você olha, existem pessoas felizes, sim, mas existem pessoas assim, que estão sofrendo, seja no corpo físico, seja no psicoemocional, ou seja, com as perguntas existenciais, tipo, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tem pessoas assim que estão nessa depressão, às vezes até entram nesse estado de depressão. E quando eu recebi a Diksha, eu sei que muitas cargas e conflitos que eu vivia na época, elas foram eliminadas. Então, eu tinha um trabalho já, desde muito cedo, eu tive a oportunidade de encontrar o meu caminho. Então, eu trabalho com as terapias naturais desde os 18 anos. A minha formação começou com 17 para 18, 19 anos eu já estava formada, né? Já sabia o que eu queria fazer. Mas eu olhava ao meu redor e nem todas as pessoas estavam felizes com o que elas faziam. Então, elas não tinham se encontrado. Na Índia, a gente chama isso de Swadharma. E o Swadharma é o seu propósito de vida, é a sua missão de vida. E Ama e Bhagavan, eles tinham esse propósito que vinha em encontro ao meu propósito. Então, eu me identifiquei muito com a Diksha nessa época e comecei a transmitir. Em 2004, tinha muito poucas pessoas no Brasil que trabalhavam com esse movimento da Oanes University, que é a Diksha. E depois assim foi crescendo. Em 2010, eu me tornei trainer da Uma University, lá da Oanes University, onde me foi transmitido iniciações, porque é um processo iniciático, né, esse caminho da Diksha. E quando eu fui iniciada para ser trainer, e além de ser doadora de Diksha, então eu comecei a ministrar alguns trabalhos que eram autorizados, assim, alguns rituais, para que as pessoas que estivessem em contato com essa energia da Diksha pudessem despertar mais ainda. Porque o meu chamado, quando eu fui para a Oanes University, né, era que o Bhagavan, que é o Pai Divino, ele dava a você a possibilidade de você ser iluminado, de você despertar completamente. E a Diksha, ela dá essa possibilidade de você reconhecer que você está desperto e você continuar nesse caminho, nessa jornada, né? Então, foi assim que aconteceu até 2010. Né? Depois eu voltei outras vezes para a Índia, várias vezes, para aprofundar, aperfeiçoar, receber mais ensinamentos, porque a jornada é infinita, né, Roberto? A gente sabe disso. Né? Você já está nessa jornada da iluminação, da busca há muitos anos também, né? Então, tem muitos caminhos, inclusive. Empatei, né, com você, comecei em 92 também. Sério? Então, estamos juntos aí. Agora, o Diksha, não sei se vocês conhecem, eu já recebi de várias pessoas diferentes e achei sempre muito, muito interessante. Eu conheço muitas terapias. É uma das coisas que o jornal é ótimo para mim, porque todo mundo que eu entrevisto no Jornal Alternativo Impresso, que já tem 17 anos, normalmente eu recebo uma sessão do terapeuta ou da terapeuta entrevistada. E é muito, muito interessante. E a Diksha, eu já fui em várias reuniões. A Diksha tem atendimento individual ou é sempre aquele grupo? Como eu falei, tem muitas formas de você conectar com a Diksha.
Você pode fazer assim, depois que você passa por um processo de iniciação, que são 2 dias onde você recebe os ensinamentos. Nesses 2 dias, que é para o trabalho do despertar, a gente chama, né, que você recebe os conhecimentos através dos 8 passos e você recebe uma iniciação. A partir do momento que o Diksha Giver, que é o doador de Diksha, ele é iniciado, ele pode fazer assim, uma sessão de Diksha, que é uma noite de Diksha. E nessa noite de Diksha, as pessoas podem meditar junto, e o que tem em comum é essa transmissão de Diksha. E também você pode aprender, no caso, nos 2 dias, muito sobre relacionamento, como você está se vinculando com as pessoas, como que você está atuando no mundo, como você se comunica, como você busca o crescimento, e se essa sua busca, essa sua jornada está impactando de forma positiva ou negativa, porque muitas vezes as pessoas elas querem crescer, ou se tornar importantes, ou alcançar um status, um crescimento. Só que muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão impactando de forma negativa nessa busca desenfreada, às vezes até da prosperidade. E nesses ensinamentos de 2 dias, no curso, as pessoas elas recebem meditações, no caso, uma meditação específica para ela treinar, para ela se manter em harmonia, até preparada, né, para preparar o corpo, né, porque a gente sabe que o corpo tem que se preparar para sustentar esse despertar. Porque a gente brinca sempre, né, que, vamos falar, 90% das pessoas estão dormindo, né? Então, o que quer dizer o despertar? O despertar é o ato de você estar acordado, né, que a Diksha ela beneficia isso. Então, cada vez que você faz a sessão de Diksha, ou um doador de Diksha, ele transmite a Diksha, ele faz você se manter desperto, você se manter acordado, você se manter alerta, para que você não seja tão violento, né? Porque se a gente contribui para a violência do jeito que está a humanidade, onde vai chegar, né? Que eu sempre falo assim, se a gente continuar naquela teoria, olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo sem dente, né? E caolho, né? Então a Diksha é uma ferramenta para que você possa estar assim mais amoroso. E sair dos estados de conflito, principalmente os estados de conflito, que é o que a mente ela nos põe, né? Sempre comparando o tempo inteiro, sempre julgando o tempo inteiro, sempre calculando o tempo inteiro, porque a mente ela tem essa forma, né? Essa estratégia de estar no mundo. E quando você recebe a Diksha, principalmente a Diksha do olhar, né, que a gente tem a Diksha através dos olhos, que tem pessoas específicas aqui no Brasil que são habilitadas a fazer isso. Tem a Diksha, que é a imposição de mãos, que a gente faz sobre a cabeça. Tem a Diksha da esfera dourada, que é a orbe dourada, que a gente pode também fazer. Tem as 64 Dikshas, que é uma forma diferente de fazer, que é um ritual que a gente participa durante 6 horas, e aí os doadores de Diksha doam Diksha nos doadores de Diksha. Então, é um evento muito interessante. E tem outros processos, todos que envolvem a Diksha. Por exemplo, o processo da saúde, o processo da prosperidade, que são Dikshas específicas para criar uma consciência da prosperidade. Diksha para a saúde, assim, para você ter uma consciência diferenciada do que é você estar saudável aqui. Como você pode estar saudável fisicamente, no psique. Tem a Diksha para os relacionamentos, para os antepassados. Então, é uma infinidade de caminhos, né, através da Diksha. Então, são muitos ensinamentos que vêm da Oanes University, através de Ame Bhagavan, que através dos dasas, que são os monges que ficam lá, os braços direitos de Ame Bhagavan, eles transmitem para nós os trainers, os Advanced Trainers e também os doadores de Diksha, e a gente hoje, a Diksha, né, está espalhada em mais de 153 países. Então, são milhares e milhares de pessoas se beneficiando com esse trabalho do despertar, que é a visão de Ame Bhagavan, despertar da humanidade. Agora, na universidade, além do Diksha, tem muitas coisas mais, né? De cursos, né? Sim. Lá na Humani, o que a gente tem? Assim, tem muitos carros-chefes, a gente fala assim. A gente tem o yoga, então tem muitas pessoas que entram na Humani, o jeito carinhoso que eu tenho de chamar uma universidade,
através do caminho do yoga, que é também, o yoga também é essa unidade, né? Ele prevê que você entre em estado de unidade, que é união, né? Tem as terapias corporais, holísticas, e a naturopatia, a massoterapia, que são cursos, a gente fala cursos longos, né? Tem o terapeuta quântico, que é um curso bem interessante, que fala assim da visão quântica, então tem essa formação. Tem astrologia, a gente tem assim, tem uma infinidade de outros cursos, tem o trabalho de meditação também que a gente tem os eventos, que são as palestras, que tem, no caso da Diksha, que tem cada 15 dias aos sábados, no final do dia, né, às 18h45, 18h30. Reiki, né, a gente tem os estágios, acontecem lá, porque todo aluno que vai para a Humani, ele tem a formação, aí num período da sua formação, que é lá pelo 10º mês, ou depois de mais ou menos de um ano de conhecimentos que ele recebe, aí ele é convidado para fazer o estágio. Aí, nesse estágio, nós oferecemos ao público o atendimento. E aí tem o atendimento bem holístico. A pessoa vai lá no Humani e recebe massagem, reiki, acupuntura na orelha, a cromoterapia. Então, é um trabalho bem voltado para as terapias naturais. Então, é bem interessante na questão dos atendimentos também. E o reiki... tem o Reiki, que é o curso de Reiki 1 e 2, Reiki 3, e também pode participar do estágio do Reiki depois. Então... E o Otávio Leal teve muito sucesso dando os cursos de Reiki, né? Na época, eu lembro, o curso de Reiki era caríssimo. O pessoal que vinha do Rio para dar curso aqui era caríssimo. Aí ele começou a dar o curso de Reiki com um custo bem menor e teve um sucesso danado. Achei muito interessante isso. E hoje tem as outras atividades também, né? Uhum. E eu conheço muita gente que faz curso. Eu até comentei contigo que a entrevistada da semana passada, ela falou, ela trabalha com tarô, a Leda D'Ambrosio, e ela falou que fez o curso, acho que 2 anos numa universidade, e achou maravilhoso. Então, é bom divulgar o que uma universidade faz, né, Diana? O curso de Reiki, eu comecei, junto com o Otávio, dar esse curso, eu acho que em 96, 97. E desde essa época, os primeiros cursos que a gente ministrou foi nessa época, e até hoje, assim, a gente dá o curso pelo menos 2 vezes por mês, 1 vez por mês, sempre de forma contínua. E até hoje, todas as turmas que a gente dá os cursos lá na Humani sempre estão cheios. Assim, o Reiki é uma energia maravilhosa, né, de cura, de processo meditativo. Então, eu conheço pessoas que dizem, eu sou uma pessoa antes do Reiki e outra pessoa depois do Reiki. Porque é bem fácil, né? E você pode fazer uma manutenção do trabalho da autocura também, né? Então, todos os terapeutas que eu conheço, eles utilizam o Reiki como uma ferramenta valiosa, né, no trabalho terapêutico, né? Eu achei interessante você falar que quem termina o curso acaba fazendo a prática na própria uma universidade, né? Dentro do curso, que é esse curso de terapia corporal holístico, de naturopatia, a gente tem 2 cursos. O primeiro curso que a gente idealizou foi esse curso que na época a gente chamava curso livre, e aí em 2004 a gente tornou a escola técnica. Então, hoje, a escola ela é uma escola técnica e tem um dos cursos da Humani que ele habilita como curso técnico. Então, você recebe um diploma, não só um certificado. E são 24 meses, aula todo dia. Então, os terapeutas formados nesse curso, é um curso forte, né? Porque todos os dias você é obrigado a olhar para você mesmo. Além de receber as técnicas, que são as técnicas, assim, todas as técnicas naturais, desde da medicina chinesa, as terapias indianas, estudo dos chakras, a cromoterapia, florais, fitoterapia. Então, é bem intenso. Aí ele é chamado, e é quase que obrigado a fazer os estágios, porque não dá para você ser um terapeuta se você não praticar. O que eu acho, a teoria
é interessante para a gente aprender umas coisinhas, mas para aprender de fato tem que praticar. E uma coisa que eu acho absurda hoje é que tem muitos professores de faculdades que nunca trabalharam com aquilo que eles ensinam. Então ensina só teoria, porque não sabe. Teve uma moça que trabalhou comigo no jornal, e ela disse que perguntou para todos os professores, nenhum nunca tinha trabalhado em jornalismo. Eu acho isso um absurdo, porque tem que aprender na prática para depois ensinar de fato, né? Isso mesmo. E os cursos em si, lá na Humani, eles são muito vivenciais. Você vivencia assim, sentindo o que é, né? Então, você tem que passar o curso, você tem que passar os conhecimentos. Na minha visão, que fazer o aluno sentir, experienciar, tocar. Porque no caso da massagem, né? Como que você vai aprender a massagem se você não colocar, né? Não tocar, né? Ou como você vai aprender a fazer uma avaliação, porque nos cursos também os alunos aprendem a fazer uma avaliação energética, que é olhar a língua, o pulso, que você faz a leitura do pulso, tocar os pontos de acupuntura, no caso eles aprendem os meridianos da medicina tradicional chinesa, praticar uma automassagem, fazer um shiatsu, né, de forma adequada. Tem que praticar, não adianta. Então, não tem como você atender alguém, você estar na frente de um cliente, se você não tem essa habilidade de praticar, de fazer uma ficha de avaliação adequada. Então, é sempre esse convite. Lá no Humani, eu posso dizer que é uma escola prática. Você aprende fazendo. Você aprende, às vezes, errando, porque, às vezes, eu tenho muitos alunos que são muito exigentes. Falam assim, mas quer fazer certo sempre da primeira vez. Mas a excelência, ela vem de você praticar, mesmo que você tenha que praticar 100 vezes, mas para fazer o movimento correto, fazer a avaliação correta. Eu conheço um massagista cego e, recentemente, uma massagista cega. E é um exemplo claro que como é que uma pessoa cega vai aprender a fazer alguma coisa se não praticar, no caso de massagem, né? Então, é muito interessante a prática. E eu lembrei agora, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, foi uma coisa engraçada que existia um jornal grande em Santos, né, porque eu sou de Santos, e a Folha de São Paulo abriu mais um jornal lá, e aí muitos alunos que se interessaram por trabalhar em jornal arrumaram emprego nos 2 jornais. E 3 que não tinham arrumado vieram para São Paulo, para a USP, para fazer pós-graduação e começaram a dar cursos. Eu os conhecia e gozava eles, porque eles não entendiam nada de prática de jornalismo e eram professores. Eu acho isso um absurdo. Então, eu acho que é importante a gente aprender as coisas na teoria e praticar bastante. Eu gosto muito de uma frase do Curso de Milagres, que é um livro maravilhoso. A primeira vez que eu li, eu achei meio estranho, que uma das frases dizia assim, você vai ensinar aquilo que você precisa aprender. E eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou ensinar o que eu preciso aprender? Mas aí, quando eu comecei a aprender terapias e comecei a dar cursos, eu senti a necessidade de estudar cada vez mais para ficar mais tranquilo nos ensinamentos, além da prática, novas teorias. Então, eu acho muito interessante essa coisa que o que a gente ensina, a gente também se esforça bastante para aprender com a prática e com a teoria. E o movimento na universidade continua bem forte, Diana? Sim, é que na Humani a gente tem tantas portas de entrada na Humani, que você acabou de falar dos deficientes visuais, né? A gente tem um grupo específico, que quem toma conta desse grupo é um dos nossos professores, que é o professor Gilson, que a gente dá formação
para os deficientes visuais. E hoje em dia vários deles já trabalham assim em empresas, eles são chamados para eventos, a gente promove eventos onde eles hoje formados, eles recebem até um valor por isso, né? Então, tem os deficientes visuais, aí a gente tem um outro grupo bem legal, que é o grupo do AnimaSoma, que é um dos únicos grupos que eu e Otávio damos juntos. Esse é o grupo, vamos falar, UAU da Humani, no sentido de modificar padrões, porque é um grupo de 12 encontros, a gente se encontra no domingo, da 1 às 8 da noite, e nesse grupo, os alunos que vêm, né, participar, eles são desafiados através da vivência, que são todos os trabalhos vivenciais, a romper limites de timidez, romper limites assim emocionais, coisas assim que estão profundamente enraigados, que muitas vezes eles demoram muito para confrontar, ou às vezes nem sabem que tem. E aí, nesse grupo que nós chamamos AnimaSoma, é uma outra forma de entrar. Então, a gente tem pessoas assim que vêm para fazer o curso de ânima, tem outros para formação em naturopatia, outras pessoas que vêm para o yoga, astrologia, tem o xamanismo da Sasha. Então, tem tantas coisas diferentes, né, lá. Tanto é que as pessoas conhecem a escola, uma universidade, como uma escola muito diferente. Então, tem desde dona de casa, que vai ir para fazer para autoconhecimento e depois aprende que é uma terapeuta nata. Tem pessoas que estão mudando de profissão, por exemplo, estão naquela fase entre 35, 40, 45 anos, que estão insatisfeitos na sua profissão, e aí falam, o que eu vou fazer? Porque as pessoas elas têm dentro delas essa ânsia de contribuir. Então, se elas não estão satisfeitas no seu trabalho, não estão contribuindo, elas querem aprender coisas novas para contribuir. Então, a Humani tem muita gente que vem assim para mudar de profissão. Então, elas vêm se preparar para depois se tornar um novo terapeuta, né? Tem outras pessoas que vêm fazer grupos vivenciais meditativos, trabalhar, por exemplo, o curso de chakras, que é um dos cursos que eu dou. Então, a gente passa o dia aprendendo sobre chakras e meditação. Eu gosto muito porque o meu nome, Premzinati, né, que é Diana, é meu nome de nascença. Prem quer dizer amor. E Zinati quer dizer glorioso. Então, amor glorioso, que é o meu nome espiritual. Eu recebi do Osho. E quando eu estava muito envolvida com esse trabalho do Osho, né, aqui no Brasil, que o Osho ele fala que você precisa meditar. Então, se é uma das coisas que a gente, na Humani, sempre fala para os nossos alunos, e a gente faz isso, é que ele precisa, todo dia, sentar um pouco em silêncio e olhar para si, né? Fortalecer seu mundo interno, que é através da meditação. Então, nesse curso de chakras, além de aprender a forma, né, de você se harmonizar, de você purificar, também tem as práticas meditativas. Então, sempre a gente tem a ideia, passa essa ideia da prática meditativa diária. Não importa a linhagem que você siga, né? Mas que você tenha esse momento de silêncio no seu dia a dia para praticar a meditação, né? E eu acho muito interessante, Diana, eu comentei com você, eu já comentei aqui que eu fiz um curso de cura prânica. Isso. Não achei que ia trabalhar com aquilo, mas o curso foi no final de semana, na segunda-feira, eu tinha na época uma livraria, a senhora que trabalhava comigo não foi trabalhar, na terça também não, eu estranhei porque ela era muito séria, né? E na quarta-feira ela chegou e estava com o rosto super inchado. Eu falei para ela se ela tinha ido ao dentista, ela disse que sim, mas o dentista tinha dito que não podia fazer o tratamento total que ela precisava porque ela estava grávida. Aí eu falei para ela se podia fazer uma energizaçãozinha que eu tinha aprendido 3 dias antes, no final de semana, né? Ela não ficou muito entusiasmada, mas como eu era o patrão dela, ela deixou, né? E eu fiz, e aí fiz muito rapidinho, porque a instrutora do curso de cura prânica tinha dito que com grávidas tinha que ser uma energização leve e rápida. Eu fiz uns 7 minutos de energização prânica e
Dali a uns 40 minutos, ela estava na livraria, eu fui lá para olhar como ela estava e fiquei perplexo que o inchaço do rosto tinha desaparecido totalmente. E ela me falou que as dores tinham passado totalmente. Aí eu fiquei impressionadíssimo, comecei a praticar e a estudar muito a cura prânica, que eu hoje chamo de pranaterapia. E, curiosamente, algumas pessoas para quem eu dei curso disseram que um rapaz disse, só vim fazer aqui porque a minha esposa disse que eu tenho que fazer isso, mas eu não vou trabalhar nunca com isso. 10 dias depois ele me ligou que a filha dele tinha tido um problema voltando da faculdade à noite. Ela desceu do ônibus e tomou um tombo e se machucou muito e não conseguia andar. E ele e a esposa foram buscar a filha e a filha disse, me leva para o pronto-socorro já. Ele disse, levamos, filhinha. Só espera um pouquinho que eu e a sua mãe vamos fazer um pouco de cura prânica em você. A moça ficou meio assustada, né? Mas aceitou, eles levaram a filha para casa e os dois, pai e mãe, fizeram 1 hora de cura prânica na filha. A filha dormiu, acordou no dia seguinte e disse, puxa, não senti dor nenhuma, estou completamente perfeito. Então, muita gente que para com um determinado tipo de atividade, procura uma terapia. Eu já entrevistei, tanto no jornal como na Rádio Mundial e aqui, várias pessoas que mudaram de profissão e estão muito satisfeitas com as terapias que estão praticando. E eu acho muito interessante porque eu acho que meditação está também já sendo respeitada e utilizada por vários médicos para eles próprios e para pacientes. Então, é bem interessante isso, né? As pessoas que vão na Humani, que seja através do Reiki, ou através dos processos meditativos, a Humani ela tem essa característica, né, de transformar as pessoas. Então, é uma das coisas que a gente sabe que a Humani faz, porque as pessoas, toda vez que elas saem da Humani, seja num curso de 2 dias ou num curso de 24 meses, que a pessoa passa por um processo de formação de 24 meses, as pessoas entram de uma forma e saem de outra, por causa desse jeito que nós temos de ensinar e transmitir os ensinamentos. Porque todos os ensinamentos que nós transmitimos lá na escola, eles são milenares, eles não são conhecimentos que nasceram, né, agora, né, vamos falar novos, né, são ensinamentos que vêm da Índia há mais de 7.000 anos, da medicina chinesa, que é mais de 5.000 anos, a meditação, que desde que o mundo é mundo se fala, né, sobre a meditação, então são as práticas meditativas. Então, o que eu vejo é que muitos milagres realmente acontecem quando a pessoa ela entra numa jornada de formação, seja terapêutica ou seja numa jornada de autoconhecimento, que é o que a escola oferece, né? Na Humani é assim que acontece, né? E como eu já falei, né? Eu já entrevistei na Rádio Mundial, no jornal e aqui no jornal impresso aqui na TV Pax, mais de 1.500 terapeutas. E a grande maioria são muito eficientes e têm ótimos resultados nos tratamentos que fazem. Então, eu acho que é uma coisa que é interessante, as terapias, a meditação, a espiritualidade. Eu acho que é muito interessante a gente trabalhar essas coisas todas, né? E eu gosto muito do Yogananda, que foi um mestre indiano, que foi o primeiro a chegar no Ocidente, esteve nos Estados Unidos, e ele pregava nos seus palestras e fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Hoje as palestras viraram vários livros dele, e eu gosto demais, porque ele fala sempre na necessidade de a gente se ligar a Deus, porque Deus é que dá todas as saídas para nós.
E também ele fala muito que é preciso que a gente assuma a nossa autocura, né? Porque ficar só esperando resultados vindo de outro lado, a gente tem que se cuidar, cuidar com o médico, com o terapeuta e com Deus, e a gente se autocuidar. Tudo bem, Diana, fale mais um pouquinho que nós estamos chegando no final. Então, eu gostaria de deixar o telefone da Humani, né? Se alguém quiser entrar em contato ou se quiser praticar, ir lá receber uma Diksha, principalmente, que a gente falou bastante aqui da Diksha, que é o 5055-2800, que é um dos telefones, ou 5055-0880. E para receber as informações ou entrar no site, para olhar mais o que a gente tem para oferecer, né? Se alguém tiver interesse de participar, a gente tem muitos eventos o tempo todo, está acontecendo coisas interessantes na Humani, então fica o convite para quem quiser participar. E o Diksha na universidade, você falou que é aos domingos? É os sábados. Às 18h30, é a meditação com a Diksha, que é onde a gente faz a imposição de mãos. E a gente tem agora, não nesse sábado, daqui a 15 dias, a gente tem a prática da Diksha. E as formações, então aí tem a formação que é o processo dos relacionamentos, o processo da prosperidade, que vai ser no dia 30 de julho. E tem no final de agosto vai ter a formação de 2 dias para você se tornar um doador de Diksha. E agora, em agosto, é que vai começar todos os cursos assim, de formação vai começar em meados de agosto, por aí já está começando. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato. E fala o seu site também, que eu acho muito interessante. Eu recebo vários e-mails de vocês, muitas coisas do site. É o www.humaniversidade.com.br. E o endereço da Humaniversidade é? Na Avenida Ceci, 2262, que é próximo do metrô São Judas, e tem na Avenida Jurucê, 799. Um é em Moema e outro? Na Avenida Ceci, no Planalto Paulista. E o telefone você já deu o endereço. Então, eu sugiro que vocês conheçam, que vocês vão gostar também. Eu conheci há muitos anos atrás o Otávio Leal e achei muito interessante. E, mais recentemente, conheci a Diana por causa do Diksha. E, há algum tempo atrás, eu coloquei uma matéria dela do Diksha no jornal impresso. E agora vocês viram quanta coisa interessante que a gente pode usar. Vocês querendo mais informações sobre terapias, se quiser conhecer o jornal impresso, pode me telefonar ou enviar e-mail. Nesse jornal atual tem uma foto minha com a minha filha e com o meu netinho. A minha filha escreveu uma matéria me dando algumas orientações que eu achei muito interessantes. Aí eu publiquei a matéria dela e coloquei a foto dela com o netinho ao meu lado. E vocês querendo informações sobre terapias, sobre o yoga para os olhos, pode ligar para o meu telefone, que é o 3063 1115, aqui em São Paulo, né? 3063 1115. Ou enviar e-mail, que eu também respondo, é o j.alternativo@uol.com.br. E estamos chegando ao fim do nosso programa. Fale mais um pouquinho, Diana. Gratidão pelo convite de estar aqui. Eu quero também transmitir minha gratidão para todos os alunos formados, todas as pessoas que já tiveram contato com a escola, uma universidade, todos os colaboradores, os professores. E é sempre uma honra te encontrar, Roberto. Obrigada, pelo convite. Gratidão a todos. Namastê. Ok.
Então, até a próxima semana, próxima quarta-feira, como sempre, às 11 horas, as nossas edições do Jornal Alternativo, quase sempre entrevistando terapeutas, e sempre que são terapeutas, são muito bons. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira. Obrigado, Diana.